Falando sobre a Covid-19, vamos entender algumas questões mais técnicas, mas também, é claro, a gente precisa fazer a crítica política nesse momento. Deixa eu pegar aqui as minhas informações mais recentes, olha só. Espera um minutinho, a gente vai conversar com a Karina Calife, antes de chamá-la, só deixa eu pegar essas informações que são importantes. A situação dos sistemas de saúde em vários estados do Brasil é dramática, está dramática. São 11 capitais, como eu disse, com mais de 90% de leitos de UTI ocupados. Além disso, esse cenário todo ele tem combinado alguns fatores. Os pacientes estão passando mais tempo internados do que antes. A transmissibilidade é maior e a mão de obra, claro, está exausta nesse momento de um ano enfrentando a pandemia. Os governos locais têm restringido a circulação de pessoas para barrar essa transmissão da Covid, medidas que vão de um lockdown a toque de recolher. Há, inclusive, questionamento sobre essa palavra lockdown. A gente não teve um lockdown, a não ser em Araraquara, que adotou realmente uma circulação ali bem restrita de pessoas, mas lockdown não aconteceu aqui no Brasil, né? Os governadores e secretários de saúde chegaram a pedir para Eduardo Pazuello uma medida única em todo o país. Isso está no painel da Folha de São Paulo hoje. A resposta foi qual? Negativa. A resposta, segundo o ministro da Saúde, de que Jair Bolsonaro não quer uma medida única para enfrentamento da Covid-19 no país. Vamos chamar aqui para conversar com a gente a médica sanitarista Karina Calife, que é mestre e doutora em Medicina Preventiva pela Faculdade de Medicina da USP e é professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Oi, Karina. Eu não pergunto, mas tudo bem. Eu não vou nem perguntar porque não está nada bem. A gente está nesse momento... não está. A gente está nesse momento terrível da pandemia da Covid-19, muitos dizendo que é o pior momento e realmente os números têm mostrado que é o pior momento que a gente está vivendo. E daí eu queria começar conversando com você sobre alguns aspectos mais técnicos para a gente tentar entender esse momento de fato. Há uma informação de que o perfil dos pacientes mudou, né? São pessoas mais jovens agora que estão chegando à UTI, pessoas entre 30 e 50 anos. E também elas chegam de uma maneira mais grave, que demanda mais tempo de terapia intensiva. Por isso mesmo, a média de internação aumentou. Parece de 2 a 5 dias. Isso é relato de médicos. De 2 a 5 dias isso aumentou em relação aos pacientes anteriores. O que tem levado a essa situação, Karina? É uma maior exposição ao vírus das pessoas mais jovens ou, de fato, essa variante é mais contagiosa e tem pegado mais as pessoas jovens? Como a gente pode entender essas internações nesse momento? Olha, Thalita, eu acho que são um conjunto de coisas, né? A gente precisa levar em consideração muitas questões. Primeiro, o que você disse, que a gente está no pior momento da pandemia. Isso não tem discussão, né? A gente nunca teve uma situação tão ruim, tão difícil e, ao mesmo tempo, onde se flexibilizam tantas coisas que não caberia num momento como esse, né? Então, uma das grandes questões é essa grande flexibilização que veio acontecendo desde o período das eleições, depois nas festas de final do ano, no verão, em todo esse processo, as pessoas foram um pouco abrindo essa possibilidade. Essa é uma primeira questão. A outra questão é a questão das variantes, né? Das várias variantes novas e que você tem um potencial contagioso um pouco maior, né? Uma maior infectividade. Isso tem sido comprovado porque o número de pessoas contaminadas ela tem aumentado assim de um jeito muito grande. Em relação também ao número de mortes, a gente vê uma mudança enorme, né, Thalita? Porque a gente teve aí 200 mil, mais ou menos, né, nos primeiros 11 meses e agora em 45 dias a gente já tem mais de 50 mil. Então, a junção das várias coisas, as novas variantes, os jovens que estão realmente se expondo mais, né, circulam mais um pouco e estão flexibilizando mais o uso de máscaras, medidas, bares, enfim, tudo isso, mas também não se descartou ainda a possibilidade de a gente ter vamos dizer assim, uma letalidade, não só a letalidade, mas uma gravidade maior dessa cepa. A gente ainda não pode dizer isso. Me parece que a gente tem a junção das várias coisas. É um potencial mais infectante, isso nós já sabemos, é um potencial mais grave, aparentemente, e a AMIB, que é a Associação Médica Brasileira de Medicina Intensiva,
o sírio-libanês, os espaços públicos e privados têm demonstrado isso que você está dizendo. Não é que não tenha idosos, tem idosos ainda. A gente ainda tem pessoas com mais de 60, mas a média, a grande quantidade diminuiu em quase 10 anos, é o que está se dizendo, né? Você tem mais pacientes agora perto dos 50 e um grande quantitativo entre 30 e 50 anos, que era uma coisa que a gente não via. E aí a gente não sabe se é pelo tamanho da coisa, pelo tamanho do número, né, de exposições, ou se de fato ela tem alguma outra capacidade aqui. E a outra coisa é o que você disse, né? O tempo de UTI está maior. Antes era entre 13 e 17, a depender do espaço, entre 14 e 20, está indo para 20 agora. Então, em vez de 14 e 20, em vez de 13 e 17, isso que você falou. Isso tem a ver também com novas medidas, ou seja, se sabe mais cuidar, você tem novas propostas terapêuticas e, às vezes, esse tempo de tratamento também é maior. Então, a gente precisa sistematizar melhor esses dados e entender melhor isso. Mas, com certeza, maior infectividade, muita flexibilização que não deveria ter, a gente tem falado isso na antessala do caos, sabe, Thalita? A gente está numa situação que está muito ruim e que, infelizmente, a perspectiva é de piorar. Tem um dado também, quando a gente fala em colapso da saúde, é isso, é que não tem leito de UTI disponível. Então, as pessoas chegam ali até o hospital, isso tanto no público quanto no privado. Assim, no primeiro momento era só no público, agora os privados também já estão com capacidade limite. E daí, quando a gente fala nesse colapso, tem um dado importante da gente discutir, que essa questão é levantada por um estudo, que quase metade dos internados estão sendo entubados. Então, assim, todo mundo que chega hoje ali no hospital, metade está sendo entubada. Mesmo assim, desses entubados, 2 a cada 3 não resistem e morrem durante o tratamento. Esses dados eles fazem parte do projeto UTIs Brasileiras, que é um projeto da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, em parceria com a empresa Epimed, e traz os dados de 98 mil internações, internações desde 1º de março de 2020. Então, um ano, assim, analisando essas internações. E é importante a gente chamar a atenção para esse dado, para que as pessoas fiquem em casa, para que elas não adoeçam, para que elas não se contaminem. Então, assim, metade das pessoas contaminadas acabam entubadas e dessas 2 a cada 3 morrem, porque não adianta, às vezes, entubar simplesmente. Não é garantia de que você vai sobreviver a esse vírus, né, doutora? É bom que fique claro isso, que a intubação não é o motivo do agravamento e morte, é porque quem precisa da intubação está no momento mais grave. E essa foi uma mudança que de fato foi vista, Thalita. Em 25 de janeiro, quando se levantou o número de internados, a gente tinha assim, por exemplo, no hospital lá em São José do Rio Preto, 96 pessoas na UTI e 120 na enfermaria. Hoje a gente já tem nesse mesmo serviço o contrário, a gente tem 88 em enfermaria e 121 na UTI. O que significa isso? Que a gente tinha 2 em enfermaria para cada um que estava em UTI. Isso tem mudado, esse padrão tem mudado. Como eu te falei, pode ser pelo grande número, e aí o percentual de pessoas que agravam é maior, e a gente não está vendo todo mundo que está contaminado, porque infelizmente a gente não tem uma outra medida importante de vigilância epidemiológica, que é a testagem, o rastreio e saber que quantidade é essa, né? Então, esse a mais pode ter a ver com isso também, a gente realmente está pegando os mais graves, ou de fato de ser uma doença que tem agravado mais. Isso que você disse é importante, porque as pessoas elas vão para a UTI. Quem vai para a UTI, quem vai ser entubado, a gente tem quase 60%. Então, isso, inclusive, tem sido questionado como dado. As pessoas têm usado o dado para lockdown, para fechamento, para medida mais restritiva, o percentual de leitos de UTI utilizado. Mas, veja, quando você tem mais de 85% de leito de UTI utilizado, significa que você está apertado em todos os outros espaços do sistema de atendimento, na atenção primária, nos consultórios, nos espaços, nas enfermarias. Isso é muito grave. E tem um outro estudo, Thalita, que eu acho que é importante colocar aqui, que tem um percentual grande de pessoas que saem da internação, foram entubados, em torno de 25%, tem coisas muito graves nos próximos 6 meses, inclusive um número elevado de óbitos, como sequela pós, né, com complicações depois de alguns meses. Então, a gente tem que estar atento, gente, porque não é só com a Covid, é com a Covid e com todas as outras questões e adoecimentos. A gente não tem leito em São Paulo, por exemplo, e na maioria dos lugares do Brasil. Infelizmente, esse é um momento que a gente tem visto isso com algumas diferenças epidemiológicas, mas, de forma geral, um colapso nos sistemas público e privado do Brasil inteiro.
Em relação às medidas que poderiam ser adotadas para se evitar esse caos maior. Você falou, a gente está nessa antessala do caos, né? A gente vai chegar nesse momento de caos ainda maior. A entidade que representa secretários de saúde de estados, então, Fernando Brito falou agora por cima sobre isso, lançou esse manifesto, lançou essa nota pedindo algumas medidas ali, entre elas fechamento de escola, esse toque de recolher mais restrito, e a Abraço, que é a Associação Brasileira de Saúde Pública, né, também pede algumas medidas que poderiam ser adotadas para evitar tudo isso. Na contramão dessas recomendações, a gente tem, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o governador João Dória editando um decreto que vai ser publicado amanhã que torna igrejas serviços essenciais. Então, elas vão poder abrir como qualquer outro serviço essencial para cultos religiosos. Então, é de um absurdo muito grande, né? Porque a gente tem esses comitês científicos, a gente tem esse pessoal que trabalha na saúde pedindo, recomendando essas medidas, e há uma negativa muito grande por parte dos nossos governantes em botar em prática essas medidas. E isso só faz com que a gente caminhe, de fato, para esse caos. Totalmente, Thalita. Isso é um passo do negacionismo mesmo, né? Porque é um absurdo. Não dá para a gente abrir igreja, não dá para ter congresso, não dá para ter evento esportivo, não dá, inclusive, nessa carta do CONAS que você falou, o CONAS é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, tem uma carta com vários pontos, não só do lockdown à noite, né? Do toque de recolher à noite, mas dizendo isso. Tem que fechar templo, tem que fechar escola, tem que fechar quando você tem mais de 85% de ocupação dos leitos de UTI. E a gente já está em mais que isso na maior parte do país. Então, essa carta, que é de todos os secretários estaduais de saúde do Brasil, pedem essas medidas urgentes, entre elas fechar praia, fechar bares. É uma coisa um pouco maior e fazer isso que a gente estava falando. Fazer uma testagem maior, rastrear as pessoas que estão positivas e ampliar aquilo que a gente chama de capacidade assistencial, Thalita, que é ampliar leito de UTI, mas é ampliar também enfermaria, é ampliar médicos na atenção primária para fazerem busca ativa, para orientar as pessoas, para atendê-las em seus domicílios, para restringir contato e para fazer todas essas medidas de distanciamento social, entrar em quarentena quem está positivo, mas também conter um pouco essa medida restritiva. A carta do CONAS, inclusive, sugere algumas questões em relação a fronteiras, enfim, a aeroportos e rodoviárias. Então, é uma carta bem pesada e também a Abrasco, como você falou, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, vai ter até um evento amanhã, dia 2, que chama Salvar Vidas Urgentemente. Eles, junto com o Nicolé, eles estão propondo criar o Comitê de Salvação Nacional, onde são 7 medidas que são muito próximas dessas que a gente já falou mesmo, sejam colocadas. Então, todos nós especialistas estamos dizendo, gente, não vai dar. E assim, é muito difícil ver o que a gente está assistindo, Thalita, no dia a dia. As pessoas não estão conseguindo espaço para tratamento, não há leito, não tem nem como a gente cuidar de quem está adoecendo. Não dá para a gente viver o que a gente está vivendo hoje, ver as pessoas andando sem máscara, em bares, em restaurantes. Não é momento para isso. Miguel Nicoleles, que é neurocientista, é um renomado pesquisador, né? Ele disse numa entrevista que março agora provavelmente será o pior mês da pandemia, se não um dos piores momentos da história brasileira, por conta do que está por vir. Essas medidas que foram adotadas até agora, doutora Karina, não são suficientes para barrar de alguma maneira esse percurso que a gente está tomando? De jeito nenhum, Thalita. Tem um colega meu muito bacana, que é um infectologista do HU, que ele diz que o vírus não sabe qual é o horário. O vírus ele contamina o tempo inteiro, de manhã, de tarde e de noite. Então, o toque de recolher ele é uma ajuda, mas a gente precisa ter medida realmente mais restritiva. Não dá nesse momento que a gente tem as várias coisas, um número de... Olha, o Brasil está ganhando uma coisa que, infelizmente, é uma tristeza. A gente está passando os Estados Unidos, que era o maior número de casos novos que existiam, era os Estados Unidos. O Brasil está na curva passando. Vai ser o primeiro país em casos novos, porque enquanto o resto do mundo está diminuindo a contaminação, o Brasil está aumentando. A gente está na contramão da história. E, além disso, isso foi publicado hoje em todos os espaços, né? Se viu que o Brasil deixou de usar algo em torno de 80 bilhões de recursos que a gente tinha para o enfrentamento à pandemia, desses algo em torno de 24,3 milhões que eram para a compra de vacinas que não foram realizadas. Então, assim, infelizmente a gente precisa de muita coisa, precisa restringir, precisa fechar de verdade, é lockdown mesmo, tem que ter coragem, como está sendo feito na Bahia,
como está sendo feito, como foi feito em Araraquara, a gente viu aqui em outros momentos. Agora é importante fazer isso ao mesmo tempo, porque as pessoas circulam nas estradas, nos aviões, nos espaços, e o vírus ele vai junto. Então a gente precisa fazer uma restrição e não dá para ter igreja aberta nesse momento, não dá para ter escola aberta nesse momento. A gente de fato precisa ter uma medida mais restritiva mesmo nesse momento. Se é que o governador vai, de fato, permitir a abertura das igrejas, o que a gente tem que fazer é conscientizar as pessoas a não frequentarem, né? A não irem nesse momento, não frequentarem, porque o Brasil não está para isso. Então, fiquem em casa, não dá para ir para a igreja. Isso, com todo respeito à fé, porque eu acho que a gente pode ter fé, a gente pode, né, fazer o bem, estar atento às nossas questões, à nossa religiosidade, quem quiser fazer isso, quem quiser ter isso, mas você não precisa estar junto com outras pessoas nesse momento, porque significa colocar em risco não só a sua vida, porque a questão é essa, né, Thalita? A questão não é só, eu vou pegar, eu vou me arriscar a pegar, não é só você se arriscar a pegar, é você se arriscar e arriscar um avô que acabou de ter seu netinho e não vai poder conviver com ele, é você arriscar uma mãe de família. Infelizmente, esses dias tive a notícia de uma mulher de 32 anos com 2 bebês em casa esperando, que infelizmente estava indo para o necrotério porque foi a óbito. Então, a gente não pode vivenciar, porque não é hora. Quando a gente fala, ia morrer, todo mundo vai morrer mesmo. As pessoas têm um tempo para isso, as pessoas têm sua vida, têm seus amores, têm seus, né, sua família. Não é hora, você não tem que, a gente não tinha que ter o número de mortes que a gente tem. A gente já falou disso aqui e realmente é uma coisa triste, é uma coisa que a gente fica assim bem abalado mesmo, como você disse, todos os profissionais de saúde, isso tem sido muito difícil assistir a tudo isso de perto, Thalita. Karina, deixa eu te questionar sobre oxigênio. A gente tem esse vídeo ali no começo do nosso programa de Pazuello falando que sabia desde o dia 11 de janeiro sobre esse colapso, possível colapso ali em Manaus por conta da falta de oxigênio. Há o risco da gente ter uma falta generalizada de oxigênio no Brasil por conta do colapso no sistema de saúde? Thalita, infelizmente eu acho que há, porque a gente tem uma restrição de mercado, né? Essas empresas, elas restringem, elas têm um certo, tem até medo, um certo cartel de coisas, assim, você se junta, então eles entram nesses espaços, você tem uma quantidade que não é suficiente muitas vezes, né? Então, eu me preocupo, eu tenho medo que isso aconteça assim, do jeito que aconteceu, que a gente veja isso em outros lugares, porque ver pessoas na fila precisando de um leito de UTI, a gente já está vendo, né? A necessidade de pessoas serem atendidas, a cada vez mais, a gente já falou isso, né? A gente manda de cada 100 exames que a gente tem mandado de PCR para análise, antes a gente tinha algo em torno de 30% positivos, a gente está entre 50% e 60%, é um percentual muito grande, vem aumentando. E além disso, como você já colocou aqui, esse agravamento. A gente tem muita preocupação com essa quantidade de pessoas, e veja, se são pessoas mais jovens que estão na UTI, elas precisam ainda mais, dependendo do tempo, né, desse uso do oxigênio, é muita gente precisando do que só os idosos. Você imagina que é uma mudança, né? Porque você não deixou de ter idoso contaminado e você acrescentou pessoas que normalmente tinham evolução um pouco mais benigna, tendo uma evolução, seja pelo número, pela circulação, pela exposição ou pela gravidade da doença, a gente ainda não pode dizer isso, mas o fato que isso a gente pode dizer é que esse número é muito maior hoje nas unidades de terapia intensiva e nas enfermarias que a gente tem visto, a gente precisa do oxigênio, sim. Vamos só terminar, então, fazendo os alertas e as recomendações para que as pessoas continuem usando a máscara, para que façam o isolamento na medida do possível, não saiam às ruas e para que tomem os cuidados. Acho que a palavra é sua agora, Karina. Não, acho que é isso mesmo, Thalita. Eu acho que vem uma questão que é uma consciência e uma solidariedade, né? Então, a grande importância de, se você puder ficar em casa, se você não puder, tiver que sair, limitar a sua necessidade, assim, premente, só aquilo que realmente for necessário, utilizar máscara. A gente, inclusive, tem falado que as máscaras precisam ser mais potentes com essas novas variantes, então, tentar usar 2 máscaras, né? Uma cirúrgica, uma de pano, 2 cirúrgicas, se tiver condição, usar uma PFF2 ou uma N95, alguns espaços que são de material de construção têm com custo de R$2 a R$5, a depender, tem outras mais caras, claro, mas ter todos esses cuidados, higienizar as mãos, né? E evitar aglomeração, gente, não é brincadeira, esse é o vírus do encontro, quanto mais a gente aglomerar, quanto mais a gente circular,
mais vai circular a contaminação e pior, mais poderão aparecer outras variantes e que a gente não esteja preparado para isso. A outra questão é quem puder ter, quando chegar a sua vez, se vacine. Eu já estou vacinada, a gente tem feito esse pedido para que as pessoas não deixem de levar os seus para vacinar quando chegar a sua vez e torcer aí, apoiar todas essas medidas que os governos, os governadores e o nível nacional deveria ter, enfim, que infelizmente não está conduzindo. Se cuidem, por favor. É isso. Se cuidem, pessoal. Karina, muito obrigada pela participação. A gente se encontra na semana que vem, então. Beijo grande, até lá. Obrigada, querida. Um beijo, até.